بسم الله الرحمن الرحيم. الندوة العالمية للشباب الإسلامي. Olá, sejam todos bem-vindos na 10ª lição do nosso livro, Ad-Darsu Al-Ashir, que trata sobre Ad-Dama'ir Al-Muttasila Bil-Asma, que significa os pronomes possessivos, que são aqueles pronomes que ficam ligados ou aparecem ligados com os nomes. Portanto, nós temos na língua portuguesa os pronomes possessivos não ficam ligados com os nomes, eles ficam separados. Já na língua árabe, os pronomes possessivos ficam ligados com o nome. Vamos ver como é que eles aparecem no fim do nome, e lembrando de que esta aula, na verdade, é uma resposta de uma promessa que nós já fizemos nas aulas anteriores, onde nós falamos sobre o substantivo possessivo. E nessa aula falamos de que iríamos trazer uma aula especial que iria abordar sobre os pronomes possessivos. E aqui está essa aula. Bem, para começar eu trago aqui um quadro com alguns pronomes pessoais, justamente para facilitar o nosso entendimento. E na primeira coluna tenho Ad-Dama'ir Ash-Shakhsiyya, os pronomes pessoais. Tenho aqui, nesse caso, Ana, que significa eu, primeira pessoa do singular, tanto masculino assim como feminino. E quando eu vou formar, neste caso, o possessivo, que corresponde na nossa língua portuguesa meu ou minha, tanto assim como meus no plural, meus ou minhas também no plural feminino. Portanto, meus, minhas, meu ou minha, as três formas ou as três palavras correspondem na língua árabe a este pronome, que é ya com sukun. Ou seja, ya com sukun é usado, ya com sukun é um pronome que substitui meus, minhas, meu, minha, ou que significa meus, minhas, meu ou minha. E como é que a pessoa vai, portanto, saber de que este pronome significa meus no plural masculino ou minhas no plural feminino, ou mesmo meu no singular masculino ou minha no singular masculino? Vamos dar resposta a essa questão dando alguns exemplos aqui no quadro. Tudo bom? O que diz a regra para poder formar o possessivo, usando neste caso os pronomes? A regra diz o seguinte: primeiro eu preciso do nome. Eu preciso do nome neste caso. Deixa eu colocar aqui dentro do quadro. Eu preciso do nome. Aqui eu preciso do nome primeiro. E depois, qual é o segundo requisito? O segundo requisito, neste caso, é o próprio pronome. Por exemplo, o pronome ya com sukun, que é a primeira pessoa do singular. Pode ser a segunda pessoa do singular, a terceira pessoa do singular, assim como os demais pronomes que nós temos aqui neste quadro. Mas vamos começar tratando ou falando do primeiro pronome. Então, a regra diz que para poder formar, neste caso, o possessivo ou uma frase que exprime a posse de uma propriedade, de um objeto,
Eu preciso, neste caso, o nome em primeiro lugar e depois o pronome. Diferentemente da nossa língua portuguesa. Porque na língua portuguesa, primeiro é o pronome possessivo e em seguida vem o nome. Por exemplo, meu livro. Se eu digo meu livro. Então vamos observar de que eu tenho aqui primeiro o pronome possessivo, que é o meu, e depois, em segundo lugar, vem o nome. Né? Vem o nome. Na língua árabe já é diferente, portanto, na língua árabe começa, neste caso, o nome, ou seja, o que eu quis dizer? O livro, neste caso, que é o nome, vem em primeiro lugar e em segundo lugar vem, portanto, o pronome possessivo. Perceberam? Que é esse esquema, portanto, que nós temos aqui. Então, vamos transformar esta mesma frase em língua árabe. Como é que ela seria? Seria desta forma. Portanto, vamos transformar ela em língua árabe. Primeiro eu tenho o nome, neste caso seria livro, kitabun, é o nome. Mas o pronome, vou usar neste caso a primeira pessoa do singular, que seria então meu, e isto é igual à palavra kitabi. Observem de que neste caso a palavra kitabi significa meu livro. Então eu tenho primeiro livro, o nome, e no fim tenho o pronome. Portanto, aqui eu tenho o pronome ya, que veio depois do nome, que é kitabu. Então, a palavra é kitabi, quer dizer, meu livro. E atenção, ao terminar com o pronome, eu tenho que alongar a sílaba. A última sílaba, neste caso. Kitabi, meu livro. Bem, agora eu quero dizer meus livros. Meus livros. Como é que seria neste caso? A regra é a mesma, mas eu vou usar a mesma palavra. O plural da palavra kitabu é kutubun. Então seria kutubi, né? Então kutubi. Este seria então o significado de meus livros. Meus livros. Meus livros. Já no plural. Por quê? Porque o plural da palavra kitabu, é kutubu. Então aqui, na verdade, é igual a ya, que é o pronome possessivo, mais a palavra kutubun. A palavra kutubun, que é o plural da palavra kitabun. Ou seja, o que na verdade é transformado para o plural é o nome. E o pronome mantém-se no seu formato original. Ele é invariável neste caso. O pronome é invariável. Então, o que faz com que eu traduza este pronome como meus ou minhas? Depende do gênero
que vem antes do pronome e em que número se encontra também este nome. Portanto, se o nome que vem antes do pronome, se este nome que vem antes do pronome estiver então no plural, significa então no plural masculino, quer dizer que o pronome é traduzido como, ou leva o significado de meus, já no plural também. Se o nome estiver, neste caso, no plural feminino, então a tradução de o pronome não muda, é o mesmo. O que vai mudar, portanto, é simplesmente o nome que vem antes dele. Então, se o nome se estiver no plural feminino, então a tradução seria minhas. Né? Vamos ver dando exemplos para deixar bem claro. Eu vou apagar aqui, portanto, para facilitar o nosso entendimento. Já vimos como é que se forma o possessivo, então, usando apenas um nome no masculino singular. Então vamos ver no feminino singular como é que fica. Por exemplo, a palavra zawjatun. Zawjatun, que significa esposa. Feminino singular neste caso. Mas o pronome, e isto vai ser igual a zawjati, e aqui eu tenho, portanto, que significa minha esposa. Minha esposa. Perceberam? Então eu tenho aqui minha esposa e neste caso o pronome possessivo ya com sukun foi traduzido como minha. Masculino singular. Né? Vamos ver então outro exemplo. Caneta. Qalamun. Né? Então, tenho aqui masculino singular, mais uma vez. Mas, ia do possessivo, e isto fica. Qalami. Né? Qalami. Qalami, que quer dizer minha caneta. Quando nós vamos traduzir, minha caneta. Mas observem, mais uma vez, que a palavra qalam, na língua árabe, se encontra no masculino singular. Mas, na língua portuguesa, no feminino singular. Agora, quando eu vou usar ou transformar ou indicar a posse do objeto, é simplesmente adicionar ia, que é o pronome possessivo, no fim desta palavra. E depois posso traduzir para a minha língua do jeito que eu quiser. Vamos dar um exemplo de uma palavra que esteja então no masculino, portanto singular, como nós temos na nossa língua portuguesa. Palavras como pai, que significa abono. Ou seja, eu vou tirar aqui este exemplo, justamente para facilitar a nossa compreensão. A palavra pai, abun, mais pronome possessivo, primeira pessoa do singular. Neste caso seria abi. Percebe? Que essa frase, neste caso, significa meu
Meu pai. Simplesmente. Meu pai. Abi. Então, observem de que o mesmo pronome, nesta situação, foi traduzido como meu. E na frase de cima, zaujati, como minha. O mesmo pronome, tanto vem com a tradução minha, como minha. Ou seja, eu tenho aqui a palavra zaujatun, uma palavra que está no feminino singular, e a palavra abun no masculino singular. E queria dizer, o pronome possessivo permanece invariável. Permanece invariável. Então, eu tenho aqui 2 exemplos que deixam bem claro de que o que muda na realidade do gênero ou número, quer dizer, gênero masculino ou feminino, o número plural ou singular, não é o pronome em árabe, porque o pronome ele é invariável neste caso. O que muda é o próprio nome. Vamos ver outros exemplos com o plural. Aqui vimos o singular. Vamos ver o plural como é que fica. Por exemplo, a palavra babun, que significa porta. Babun. E o seu plural neste caso é abwabun, né? Abwabun. Abwabun. Aqui é o plural da palavra babun, porta. Significa porta. Tudo bom. Agora vamos transformar numa frase possessiva, ou seja, minhas portas, traduzindo para o português, minhas portas. Mas preste atenção que esta palavra na língua árabe, ela se encontra no plural, no plural masculino, queria dizer, plural masculino, não está no feminino, não. Então, como é que fica? Minhas portas, fica neste caso, abuabi, quer dizer, minhas portas. Minhas portas. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei, então, a palavra no plural e adicionei simplesmente o pronome possessivo no fim da palavra. Fazendo isso, a frase toma o significado de minhas ou meus, dependendo da tradução ou dependendo também, tanto, da língua. Outra palavra que dá para nós trazermos aqui é a palavra como, por exemplo, sayyara. Tudo bom. Vamos trazer aqui a palavra sayyara. Sayyaratun. Sayyaratun. Né? Significa carro. Mas na língua árabe, essa palavra encontra-se no feminino singular. Vamos ver o seu plural. Sayyaratun. Este é o plural de sayyara. Sayyaratun, que significa carros. Né? Carros. Bem, vamos transformar então esta palavra que está no plural, carros, em meus carros. Meus carros. Como é que fica meus carros? Fica sayyarati. Perceberam? Sayyarati quer dizer meus carros. Meus carros. E dessa forma eu consigo, então, formar
o possessivo na língua árabe. Partindo deste princípio e destes exemplos, a pessoa terá a capacidade de usar os pronomes que estão neste quadro para poder fazer ou formar uma frase no possessivo. É a questão de seguir a regra. Ou seja, desde o momento que você conhece, então, o pronome possessivo ou os pronomes possessivos, e você conhece também o nome que você pretende usar neste caso, pronto. É a questão de pegar o nome e, no fim, adicionar o pronome que você pretende usar. É só isso. E pronto. Tudo bom? Bem, vamos então explicar aqui o nosso quadro, para melhor vocês entenderem como é que isso funciona. No quadro, eu tenho aqui, portanto, a segunda pessoa do singular masculino, que corresponde, nesse caso, ao pronome kaf com fatha. Kaf com fatha. Por exemplo, eu quero perguntar para alguém sobre a sua identidade, por exemplo. Qual é o seu nome? Ou qual é o teu nome, melhor dizer. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Por exemplo, esta frase. E eu tenho aqui, neste caso, o pronome possessivo. Bem, como trata-se da segunda pessoa do singular masculino, neste caso, seria ma. Como é que fica em árabe? Ma. E eu tenho a palavra ismo e depois ka. Ma ismuka. Ma ismuka. Tá. Qual é o teu nome? Onde é que está o pronome possessivo neste caso? Ka. Este é o pronome possessivo, que é este. Então, quando eu quero questionar alguém do gênero masculino, o pronome possessivo que eu vou usar, né, no caso para a segunda pessoa do gênero masculino, é kaf com fatha. Ma ismuka. Qual é o teu nome? Hada kitabuka. Este é teu livro, por exemplo. Hada kitabuka. Hada kitabuka. Este é teu livro. Então, eu tenho aqui a palavra kaf, que vem depois do nome, livro, que é o pronome possessivo. Teu, neste caso. Este é teu livro. Mas conforme nós explicamos, os pronomes possessivos vêm depois dos nomes. Diferentemente da nossa língua portuguesa, que os pronomes possessivos vêm antes do nome. Né? Que é neste caso aqui. Aqui, neste caso, seria: este livro é teu. Né? Este livro é teu. Ou este é teu livro. Tanto faz. As duas traduções também são válidas. Bom, mas importa entender e saber de que a regra é essa, de que o pronome possessivo ele é utilizado depois do nome. Com base nisto, ou a partir desta lógica e regra, portanto, a pessoa pode usar aqui esses pronomes que estão neste quadro. Vamos trazer mais outros exemplos para não sermos egoístas, né? Pensar de que estamos a economizar a língua árabe. Vamos ver então a segunda pessoa do singular feminino, anti.
tu, mulher. Segunda pessoa do singular feminino. Como é que fica? Qual é o pronome que nós usamos? Kaf com kasra. Já é kaf com kasra. Por exemplo, ma ismuki. Vamos usar a mesma frase de cima para facilitar. Eu quero perguntar a uma mulher como é que ela se chama. Ma ismuki. Né? Perceberam onde que eu usei aqui o kaf com kasra? Ma ismuki. Ma ismuki. Quando eu digo ma ismuki, que quer dizer qual é o teu nome, mais uma vez. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Aqui neste tipo de frase, me refiro a uma mulher. Eu estou perguntando uma mulher. Ma ismuki. Agora, quando é um homem, ma ismuka. Por isso, esta diferença que nós temos aqui. Anta, tu, segunda pessoa do singular masculino. Anti, tu, a segunda pessoa do singular feminino. E, neste caso, os pronomes possessivos também são diferentes. Então, eu tenho o caso ka para a segunda pessoa do singular masculino e ki para a segunda pessoa do singular feminino. Ma ismuki. Poderia dizer hada kitabuki. Se eu colocar kasra aqui no kaf, kitabuki. Fica teu livro, mas tu, mulher. Creio que até aqui estou sendo claro. Apesar das dificuldades que todos nós temos, nós entendemos. Mas, enfim, vamos pegar outro exemplo. No caso do plural, assim como o singular, conforme nós acabei de falar, de que o que muda neste caso não é o pronome, mas o que muda no caso do número, ou seja, singular ou plural, é o próprio nome. Esse que muda. Coloca o nome no plural, mas mantém, portanto, o pronome invariável, portanto, no seu formato natural. Vamos ver um outro pronome, para facilitar aqui aos nossos amigos. Vamos ver um outro pronome. Tranquilo. A segunda pessoa, neste caso, do plural. Dual, queria dizer. Dual. Porque nós, na língua árabe, o plural começa a partir de 3. Então, o singular nós temos o chamado mufrad, mufrado singular. Depois, dual, que seriam duas unidades, ou duas pessoas, ou dois objetos. Ou seja, o dois, chamam muthanna. E jamu, que é já o plural. O plural já começa de 3. Então, vamos tratar muthanna. Muthanna. A palavra é esta. Muthanna. 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 Significa dual. Dualidade. Quer dizer, 2. Podem ser 2 pessoas ou 2 objetos, por aí em diante. Então, como é que fica? Se eu tiver, neste caso, 2 pessoas na minha frente, 2 pessoas na minha frente, que seria, neste caso, segunda pessoa do plural, vamos dizer segunda pessoa do plural, neste caso, mas que não chega a ser o plural, ou seja, a segunda pessoa, neste caso, é o dual. São duas pessoas ou 2 coisas. Então, como é que fica? Que é antuma. Antuma quer dizer 2 pessoas. Seja homens ou mulheres, tanto faz. E a tradução que nós temos é essa, vossa, né? Ou seja, antuma que é vós, e nesse caso o pronome possessivo que nós usamos é este, que é kuma, kuma, vosso ou vossa, vossos ou vossas.
plural assim como singular. É, portanto, o mesmo pronome usado. Neste caso, posso usar, por exemplo, a seguinte palavra. هذا بيتكما هذا بيتكما هذا بيتكما. Então eu tenho aqui esta palavra que é formada por, esta palavra é formada por baitun, né? A palavra bait, que significa casa, mas, neste caso, o pronome é possessivo. Kuma. E este deu, então, baitukuma. Perceberam? Baitukuma. Que quer dizer, esta é vossa, né? Vossa casa. Esta é vossa casa. Mas quantas pessoas? 2 pessoas. Refere-se a 2 pessoas. Vossa casa, vocês 2. Não mais nem menos. Hada baitukuma. Hada kitabukuma. Este livro é vosso, mas vocês 2. É simples. É dessa forma. Então, essa é a questão. Se eu quiser colocar, então, a palavra baitun, casa, no plural, que significa buyut, buyutun, é só a questão de acrescentar, nesse caso, o pronome no fim da palavra e a vida segue, falando árabe. É dessa forma. Percebemos? Bem, vamos ver então a terceira pessoa, portanto, terceira pessoa do singular. Eu. Ele. Aqui. Rua. A palavra rua, ele, tem como pronome ha. Ha. Por exemplo, ma ismuhu, como ele se chama? Ma ismuhu. Vamos usar aqui, portanto, ma ismuhu. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Ou o seu nome. Portanto, na verdade, a terceira pessoa do singular, o seu pronome possessivo é seu ou sua. Seu, ele. E às vezes usamos também dele, por aí em diante. Mas importa neste caso nós sabermos de que trata-se da terceira pessoa do singular. Ma ismuhu. Qual é o nome dele? Ou qual é o seu nome? Né? O seu nome, o nome do fulano, o seu nome é ele, seu, ele. Trata-se de ele. Né? Então, qual é o seu nome? E aqui eu tenho a palavra ismu e depois tenho a palavra, o pronome ha, que é este. Pronome demonstrativo. Desculpe, pronome possessivo. Posso usar também palavras como kalamuhu. Hada kalamuhu. Hada kalamuhu. Hada kalamuhu. Esta é a caneta dele.
Hada qalamu. Esta é a caneta de. Então percebam de que eu tenho aqui a palavra qalam, que significa caneta, mais ha, que é neste caso o pronome possessivo. O outro pronome é este que nós temos aqui, huma, que significa também a terceira pessoa mais dual, ou seja, duas pessoas. Huma, elas, mas são apenas duas pessoas. Então usamos também este pronome aqui, possessivo, huma. Praticamente o mesmo pronome pessoal é o mesmo pronome possessivo. Huma, né? Mais uma vez, é só a questão de colocar este pronome no fim do nome que você quer usar para formar o possessivo. E pronto. Desta forma, portanto, o aluno ou a pessoa vai conseguir formar o possessivo com toda facilidade. Vamos ver então os demais pronomes.